Livro de Ruth. Livro de Ruth. Vamos começar a aula então. E o pessoal vai chegando aí aos poucos, né? Porque se ficar demorando também. Deixa eu ver que horas são. 10 e pouco já, né? 10 e 3 está marcando nesse celular aqui de baixo. Vamos começar então. Ruth. Primeira pergunta que a gente tem que entender é quem escreveu o livro de Ruth. É importante a gente entender quem escreveu o livro de Ruth. Não há o consenso, mas a maioria dos scholars dizem que foi Samuel. Foi Samuel. Aqui é uma Bíblia. Foi Samuel, tá? Você já abre lá no livro de Ruth, aproveita, faz isso. Já deixa aberto aí no livro de Ruth, que a gente vai ler versículo por versículo, tá bom? Por conta do estilo literário, né? Por conta dos fatos que envolvem, provavelmente foi Samuel. Na época de Juízes, quando, né? Ali foi entre 1050 a 500 antes de Cristo. Foi na época de Juízes, então, que foi escrito o livro de Ruth, né? O que esse livro ensina, meus irmãos? O livro de Ruth, na verdade, é uma linda história de amor, confiança, dedicação, mas não uma história de amor entre um homem e uma mulher tão somente, mas também uma linda história de amor, de confiança e dedicação entre duas mulheres, mas duas mulheres que vão na contramão do que nós vivemos nos dias de hoje. Porque é uma história de amor, é uma declaração linda de amor, num certo trecho, de Noemi para Ruth, de Ruth para Noemi. No entanto, ali você vai encontrar nora e sogra. Vocês sabem muito bem que na atualidade, nos ditos populares, nos costumes, principalmente do nosso Brasil, sogra é vista, né? A imagem de uma sogra é feita de uma maneira tão errônea, né? De uma maneira tão equivocada. Muita gente não percebe que a sogra ou o sogro muitas vezes é uma segunda mãe ou um segundo pai na nossa vida. Muitas vezes os nossos cunhados são mais achegados a gente do que irmãos de sangue. As pessoas fazem essa piada com sogra, mas acabam perdendo uma oportunidade muito grande de ter uma mãe de verdade aí, né? Alguém que pode te ajudar, alguém para ser ajudado, acaba perdendo isso daí. Mas isso ela ensina uma linda história de redenção, porque quando Boaz resgatar Ruth, você vai ver ali uma história de redenção, que é o que o próprio Cristo fez conosco. Nos resgatou, né? Nos redimiu. Do acolhimento de Deus para um povo gentil. Porque veja, foi o que eu disse. Ruth, ela não era do povo de Deus, ela não era judia. Ela era de um povo gentil. Mas Deus a redimiu através de Boaz, Deus a escolheu através de Boaz, trouxe para o meio do povo de Deus e a palavra de Deus foi pregada para ela, os ensinamentos de Deus foi pregado para ela através da sogra. Olha que coisa linda. Mostra uma história de fuga, na verdade, ela começa com uma história de fuga, de fome, angústia, destruição, mas que tem um final feliz por conta da sabedoria, por conta da providência de Deus. Este é o livro de Ruth, e o livro de Ruth vai nos ensinar que apesar de muitas vezes nós atribuirmos coisas, fatos, situações ruins na nossa vida a Deus, Ele continua trabalhando a nosso favor. Escuta. Aprende isso esta manhã. Talvez você tenha uma teologia equivocada de Deus. Nem todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida vêm do inimigo. E nem todas as coisas boas que acontecem na nossa vida vêm de Deus. Porque o inimigo, quando ele vai tentar te envolver, tentar te seduzir, muitas vezes ele vai mostrar coisas boas. Presta atenção quando Jesus esteve no seu jejum, nos seus 40 dias ali, no deserto, que o inimigo mostrou para ele. O inimigo mostrou, na visão humana,
coisas boas. Olha este lugar, isso daqui é tudo meu, vai ser tudo seu. Não foi o que o inimigo falou? Né? Você está com fome, come esse pão. Coisa boa para a carne. Né? E o que o mundo mostrou, né, para Jesus, mostrou sofrimento. E foi assim com os discípulos. Então nem todas as coisas boas vêm de Deus. E nem todas as coisas ruins vêm do inimigo. Às vezes coisas ruins na nossa vida acontecem como se fosse um mapa, como se fosse um caminho de Deus para a nossa vitória, para a nossa redenção, para a nossa salvação. E o livro de Ruth mostra isso. O livro de Ruth é um poema, é uma história linda, e eu gostaria que você acompanhasse junto comigo, então, depois dessa breve e rápida introdução aqui, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do livro de Ruth. Tá? Se você tiver com a Bíblia aí aberta, vamos lá. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim. Deixa eu mandar um bom dia para o Lorisvaldo Gomes, o irmão Leonardo, acabou de chegar junto com a gente, né, irmão Leonardo? Paz, tudo bem? Já está com o livro de Ruth aberto aí? Vamos fazer a leitura no versículo 1, então, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu o quê? Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e os seus 2 filhos. Vamos ler o 2 também. E era o nome deste homem Elimeleque, e da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Amém? Irmãos, presta atenção que a história já começa com uma peregrinação. Com um povo tentando, com uma família, na verdade, tentando sair da sua casa, tentando sair da onde mora, para ir atrás de algo melhor. Uma família, um homem liderando uma família, tentando tirar a família de uma situação ruim, tentando tirar a família de uma situação talvez de morte, para buscar a vida, para buscar coisas melhores. Mas veja que, ao invés deles encontrarem vida por onde eles foram, eles acabam encontrando a morte. Ao invés deles encontrarem fartura, eles acabam encontrando a falta de alimento. Eles eram de Belém de Judá. A tradução de Belém é casa do pão. Se você, ou lugar do pão. Se você for ver na Bíblia, a palavra de Deus também é posta como pão, o pão da vida. Né? O próprio Jesus, ele é o pão da vida. Né? Eu sou o pão da vida, assim ele diz. E esse povo, essa família, estava na casa do pão, estava no lugar do pão. O problema é que na casa do pão, naquele momento, não tinha pão. Onde deveria ter pão, não tinha pão. O que acontece? Eles resolvem sair e ir para um lugar que, não sei se pode se dizer que não era de Deus, mas era de um povo pagão, do povo gentil, de um povo que adorava outros deuses. Presta atenção, como que acontece na nossa vida? Às vezes você está num lugar onde você está fazendo a vontade do Senhor, onde você está servindo o Senhor, e sai uma possibilidade para você, porque de repente da cidade onde você vive, o local onde você vive, é um local onde não tem muito emprego, não tem muita oportunidade de estudo, não tem muita oportunidade de crescimento profissional. De repente o seu trabalho, a sua profissão é um pouco dificultosa onde você mora, e você resolve sair para ir para um lugar onde você tem uma melhor possibilidade de vida. Foi o que aconteceu com esse povo. Estava faltando pão na casa do pão, grande fome estava acontecendo naquele lugar. Ele falou, eu vou sair com a minha família para um lugar onde eu possa melhorar a minha vida. O problema de quando você faz isso é que às vezes você acaba se afastando das coisas de Deus.
Não que você se afaste de Deus. Não que você esqueça que Deus é o maior, que Deus é o soberano. Não que você acabe com a sua fé. Não que você acabe com a sua crença. Mas a nossa vida com Deus, ele é um combustível, ele é uma vida, é um motorzinho, e o motor precisa de combustível. E o combustível é a palavra de Deus que nós temos que ter todos os dias. Se você perder este vínculo com a palavra de Deus, com o pão da vida, com o próprio Cristo, é inevitável que com o tempo você acabe se afastando de Deus. Eles foram para um lugar pagão. Eles foram para as terras de Moabe. E neste lugar pagão, talvez eles não tinham tanto vínculo com Deus como tinham antigamente. Agora presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. As pessoas estão na sua cidade, estão com a sua família, às vezes com muita dificuldade, às vezes passando dificuldade, né? E acabam mudando de cidade e deixando de fazer as coisas de Deus. Vai para uma cidade atrás de trabalho, vai para uma cidade atrás de oportunidades, e pessoas que de repente eram batizadas dentro da casa de Deus, pessoas que estavam tendo aquele contato diário com Deus, estavam tendo intimidade com o Senhor, vai para uma cidade longínqua, atrás de oportunidade de emprego, oportunidade profissional, e acabam deixando o que é o principal, que é a presença do Senhor na vida. Acabam se afastando de Deus, não vai mais para a igreja, não ora mais, não lê a Bíblia mais em casa, não tem mais intimidade, não tem mais aquele momento com o Senhor, porque está procurando coisas melhores para si mesmo. Não que seja errado, não tem nada de errado em você procurar o que é melhor para você mesmo. Nas minhas orações eu peço para mim e para minha família, o que eu peço é: Senhor, o Senhor me dá tudo, tudo, tudo. Tudo. É para ter dinheiro? Que tenha dinheiro. É para ter um trabalho excepcional? É para a empresa ir para cima? Que seja, Pai. Eu quero tudo isso. De verdade eu quero. Mas se isso for me afastar de Ti, então não quero mais. Muitos jovens na cidade onde nós moramos vão para lugares, vão para São Paulo, para a grande metrópole. Muita gente vai para Curitiba, Santa Catarina, e pessoas que eram servas de Deus aqui na casa de Deus acabam se perdendo. Mas mais que isso, presta atenção, presta atenção. Aqui ele faz questão de mostrar o nome de cada um. Quando um homem ou uma mulher, um líder de família, toma uma atitude equivocada, quem paga não é só você. A tua família inteira paga por uma decisão sua. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Quando fala o nome de cada um deles, Noemi, por exemplo, né? Vamos começar pelo Elimeleque. Elimeleque significa meu Deus é rei. Noemi significa agradável. Então vamos lá, vamos analisar essa família. Elimeleque, meu Deus é rei, né? A confiança que ele tinha no Senhor talvez signifique. Noemi, agradável, uma mulher feliz, uma mulher contente. Malom, fraco e doentio. Quilion, fraqueza, tristeza. Talvez isso já mostrasse, escuta isso daqui, talvez isso já mostrasse, pelo menos o nome dos dois filhos. Vocês sabem muito bem que naquela cultura, né, na cultura do judeu, as circunstâncias onde as crianças nasciam eram as quais escolhiam o nome de cada um. Por exemplo, Isaac. Isaac significa riso. Por que riso? Porque a mulher de Abraão, Sara, ela riu quando o Senhor falou para ela, o anjo do Senhor falou para ela que ela ia ter um filho. Ela riu e por isso o nome de Isaac se tornou um riso, né? Isso daí foi só um exemplo para você. O nome dos filhos, que é fraco e doentio, que é de Malom, e Quilion, fraqueza e tristeza, talvez significasse uma fragilidade física daquelas crianças. Talvez eles já fossem doentes. Talvez uma doença genealógica que viesse do pai. E muitas vezes as pessoas vão para longe de Deus, atrás de dinheiro, atrás de riqueza, atrás de um bem físico, de um bem material, atrás de uma capacitação profissional, e esquece que a família está doente, esquece que você precisa de se cuidar neste momento. Talvez tenha sido isso que aconteceu na vida deste homem. E eles foram para este lugar. E a palavra vai falar ali no versículo 3 que Elimeleque
morreu. Elimeleque morreu, marido de Noemi. E ela ficou com os seus 2 filhos. Uma mulher, uma família que foi atrás de vida, já encontrou a morte do principal da família. Por quê? Para a mulher casada, o seu refúgio, o seu sustento, a sua segurança naquele tempo, hoje não, porque hoje as mulheres são líderes de família, são capacitadas profissionalmente, têm toda a liberdade, mas naquele tempo uma mulher não trabalhava, dependia do marido ou dos filhos, quando os filhos trabalhavam. E o sustento daquela mulher, a confiança daquela mulher, o apoio daquela mulher vai embora. Elimeleque morreu. A força de uma mulher que era casada era o marido. O sustento de uma mulher, a confiança de uma mulher casada era o marido. A confiança de uma moça solteira era a casa dos pais. A confiança de uma viúva que tinha filhos com idade de trabalho eram os filhos. Então essa mulher perde primeiro, escuta, o marido, a sua confiança, né? E ficou só com os filhos. E olha uma outra consequência de quando você toma uma atitude que talvez seja equivocada e leva a sua família junto. Este homem, Elimeleque, ele saiu, levou a família para um lugar pagão, para um lugar de deuses, né? E esses filhos dele acabam tendo como mulheres gentias. Veja o versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. E o nome delas, o nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Eu quero voltar contigo na palavra peregrinar. A palavra peregrinar significa quando você vai para um lugar para ficar um pouco tempo, não muito tempo, coisa rápida. Só que a palavra vai falar aqui que eles ficaram 10 anos. E 10 anos não é pouco, 10 anos é muito. 10 anos é muito tempo. Quando nós tomamos uma atitude equivocada, talvez quando nós tomamos uma atitude sem o consentimento do Senhor, sem a direção do Senhor, você vai pagar por essa atitude muito mais tempo do que você imaginava. Mais que isso, talvez você não pague, acontece que nem esse homem, morreu antes, mas a sua família pode pagar muito mais tempo do que você gostaria que ela pagasse. As consequências são incalculáveis. Olha o que aconteceu com esses meninos. Eles casaram com mulheres moabitas e ficaram naquele lugar quase 10 anos. Mas lembra que a gente falou, talvez, do nome deles, que significava fraqueza, né? Triste, doente. Olha o que acontece no versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. A gente falou, o apoio de uma mulher casada era no marido, de uma mulher viúva nos filhos, caso os filhos tivessem idade de trabalho. Agora essa mulher não tem mais marido, essa mulher não tem mais filhos. O que acontece? Então se levantou, versículo 6. Então se levantou ela com as suas 2 noras e voltou para os campos de Moabe. Porquanto, na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Escuta. Depois da morte dos filhos, está com as suas 2 noras nas terras de Moabe e resolve voltar para Belém. Por quê? Porque ela escuta falar que na casa do pão o Senhor tinha visitado e tinha dado pão de novo. Olha o que diz aqui no versículo 6, na parte B. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Na casa do pão tem pão de novo. A casa do Senhor está farta mais uma vez. E essa mulher e esta família, guiada pelo esposo, que saiu da casa do pão e foi para um outro lugar, atrás de pão e não encontrou pão, atrás de vida, mas encontrou a morte. Agora ouve falar que na casa do pão tem pão mais uma vez e resolve voltar. Versículo 7, pelo que saiu do lugar onde estivera
e as suas 2 noras com ela. E indo, elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Versículo 8, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, uma à casa de sua mãe, cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Irmãos queridos, presta atenção. Que coisa linda Noemi falou das 2 noras. Lembra que no começo aqui da aula, a gente acabou falando sobre uma figura que se faz de nora e de sogra. Principalmente na cultura brasileira, onde sogra é sempre vinculada a alguma coisa ruim, né? Aquela minha sogra, ela é uma cobra. Aquela minha sogra só quer o meu mal. Aquela minha sogra isso. O que tem de piada de sogra no Brasil, ou talvez no mundo, é brincadeira. O que tem de piada de sogra. Mas olha o que essa sogra diz para as meninas. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Vocês nos trataram bem. Vocês cuidaram de nós. Vocês foram pessoas boas para nós, para mim e para os meus filhos e para o meu marido. Que o Senhor retribua tudo que vocês fizeram para nós. Volte para a sua casa. Volte para a casa da sua mãe. Tenta a vida mais uma vez, né? Está aconselhando essas meninas: olha, vocês são pessoas boas, vocês são pessoas maravilhosas, vocês cuidaram de nós, volte que o Senhor vai recompensar vocês, por da vontade dEle. No versículo 9 vai falar o seguinte: o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. Está falando para ela o seguinte: volta para casa, arruma um marido para vocês e vivam felizes, né? E o amor entre essas 3 era tão grande que vai falar na parte B aqui, ó, depois do ponto final: e beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Choraram amargamente, meu irmão. A despedida, não sei se você já se despediu de alguém que você gostava muito e essa pessoa foi embora para um outro país, talvez para um outro lugar bem distante, que você sabia que dificilmente haveria de novo. Ou se veria, talvez, daqui 5, 10, 15 anos. Essas coisas podem acontecer, né? E aquele vazio que você sente dentro de você quando isso acontece, quando a pessoa é um amigo, quando a pessoa é uma pessoa que cuidou de você e que você cuidou da pessoa, foi o que aconteceu neste momento aqui. Ó, elas choraram muito, choraram amargamente por conta dessa despedida. Isso mostra o quanto elas se davam bem. Isso mostra o quanto essa sogra cuidou dessas noras e o quanto essas noras cuidaram desta sogra. O que falta hoje em dia, na verdade, eu acredito que na humanidade inteira, é um círculo de amizade dentro de uma casa. É um círculo de amizade dentro de uma família. O pai e a mãe, eles precisam de ser pai e mães? Sim, não tenha dúvida disso, mas eles precisam de ser amigos. E amigos aconselhadores. Pai e mãe não é só repreender, não é só xingar, não é só brigar, não é só falar coisas negativas dos filhos. De maneira nenhuma. Ah, meu filho não serve para nada, meu filho fez isso de errado. De maneira nenhuma. Nós temos que aprender a tratar nossos filhos de maneira melhor. Porque senão nossos filhos vão crescer, as pessoas que vivem em família vão com a gente aqui, vão crescer tendo atitudes erradas. Por culpa de quem? Por culpa nossa. Os nossos filhos, quando eles fazem coisas que não devem, de verdade, eles devem ser repreendidos, devem ser corrigidos. Mas a recíproca também é verdadeira, porque quando eles fazem coisas boas, eles devem ser recompensados. Eles devem ser ensinados através das nossas atitudes, fazer as coisas corretas. Eles não devem ser liderados de maneira errônea. Nós mandarmos nossos filhos fazerem alguma coisa, se nós não fazemos, trata bem teu vizinho. Trata bem seu amiguinho, mas se você ficar falando mal do seu vizinho o dia todo, seu filho não vai aprender isso.
A amizade que tinha entre essas mulheres era grande, não igual hoje, onde de repente muitos pais conversam com filhos através do celular. Às vezes o pai está na sala assistindo a televisão e o filho está lá no quarto mexendo no celular. E o pai quer passar um recado para o filho e passa pelo celular. E o filho responde pelo celular. E a relação é assim. Nem comem junto na mesa, nem comem junto, né? Nem fazem as suas refeições juntos na sala, quem não tem mesa, por exemplo. Não faz refeição junto na sala, é cada um no seu quadrado, né? Um come estendido no sofá, outro come no quarto jogando, outro come lá fora, outro nem come. Não pode, meus irmãos, a gente não pode perder isso. Não perca a oportunidade de abraçar os seus filhos, não perca a oportunidade de abraçar quem você gosta. E se for necessário chorar, se sentir vontade de chorar, não tenha vergonha. Não perca isso. E essas mulheres choraram. E levantaram a sua voz. E disseram, certamente voltaremos contigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha o que elas falaram, nós vamos com você. Será que essas mulheres gostavam? Será que essas mulheres amavam Noemi? Será que Orfa e Ruth amavam Noemi? Falou, não, nós vamos voltar com você. Porém, Noemi disse no versículo 11, tornais minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por marido? Naquela época, quando um homem morria, para não perder o nome da família, para não perder a descendência, né, ela casava com o próximo filho, com o irmão, com o próximo filho daquela mulher. Né? Então Noemi faz essa pergunta, o que vocês querem comigo? O que eu tenho para oferecer? Eu tenho algum filho aqui na minha barriga, no meu ventre, para que vocês possam casar com ele? Não tenho, né? Versículo 12. Tornais, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Né? E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes. Noemi está falando o seguinte, olha, vai embora, eu sou um projeto falido, eu não tenho nada para oferecer para vocês, eu não tenho filho no meu ventre, eu sou velha, eu não tenho marido, mas ainda que eu tivesse marido, que fecundasse um filho dentro de mim ainda esta noite, ia dar tempo dele crescer para que casasse com vocês? Não tem como. Noemi está falando para essas moças, não tem nada, eu não posso te oferecer nada. Não tem nada para vocês aqui em mim, eu sou um projeto falido. Para mim acabou, mas vocês são jovens, vocês têm uma vida toda pela frente. Para mim acabou. Né? E aí, no versículo 13, ela vai falar, esperá-los-eis até que viessem ser grandes, detei-vos-eis por ele, sem tomar de marido, né? Eu seguraria vocês aqui por causa dele, se vocês tivessem marido, né? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas. O sofrimento é meu, o sofrimento não é de vocês, não. A vida fez isso comigo. A vida fez isso comigo, Noemi está falando, mas com vocês não. Aqui Noemi vai começar, e aquilo que eu falei no começo, quando você se afasta de Deus, quando você se afasta do seu convívio com Deus, você não deixa de acreditar em Deus, mas você passa a ter uma teologia errônea de Deus. Por quê? Por causa da falta de contato com a palavra, de falta de contato, de falta de intimidade com Deus. Né? Noemi passa a ter, ela não deixa de ter fé em Deus, mas ela vai passar a ter uma teologia errada de Deus. Veja aqui no finalzinho, na última vírgula, ponto e vírgula, do versículo 13. Porquanto a mão do Senhor tem se Porquanto a mão do Senhor
se descarregou contra mim. A mão de Deus está contra mim, ela está falando. O Senhor está contra mim. O Senhor não é mais meu favor. O Senhor se tornou meu inimigo. Deus não me ama. Deus não gosta de mim por conta dessa situação que aconteceu. Meu marido morreu, nós estávamos passando fome, meu marido morreu, meus filhos morreram. Acabou para mim. O Senhor está contra mim. Ela está falando isso. A mão dele, a mão pesada do Senhor se descarregou na minha vida. Acabou para mim. E aí, irmãos, é o que eu falo. Quando você tem uma teologia errada de Deus, você imputa a Deus coisas que não provêm de Deus. Essa mulher passa a reclamar por conta das coisas que aconteceu na vida dela. E quando você começa simplesmente a reclamar das coisas que estão acontecendo na sua vida e imputar a Deus este sofrimento, você não vai perceber o quantas coisas maravilhosas Deus está fazendo na tua vida. Porque você acaba colocando um tapume no seu olho e não percebe que está em volta. Não percebe que está em volta. Essa mulher está triste, colocando a Deus a culpa do sofrimento da sua vida, e ela não percebe, não está percebendo que ela perdeu 2 filhos, sim, mas o quanto ela ganhou 2 noras, 2 filhas maravilhosas que a ama, que estão dispostas a fazer tudo por ela, a estar com ela e passar por momentos mais difíceis. Entenda que essas 2 mulheres sabiam, que Noemi era um projeto falido. Elas sabiam que viver com Noemi era viver uma vida de mendigo. Era mendigar para o resto da vida, porque não tinha marido, nenhuma delas. E Noemi já era velha, era viúva. As chances acabaram. Elas sabiam, mas ainda assim o amor, a amizade, né, a consideração que elas tinham por essa mulher fazia com que essas 2 jovens, essas 2 mulheres, quisessem ficar com Noemi, mesmo nas dificuldades. O nome disso, meu irmão, o nome disso é amor, mas não é qualquer tipo de amor, não. O nome disso é amor, mas é amor verdadeiro. Por quê, irmão? Porque o amor interesseiro só está contigo nos momentos de fartura, nos momentos que está tudo bem. Quando o cinto aperta, o amor interesseiro pula fora do barco, vai embora. Tem muita gente que baseia o seu relacionamento, as suas amizades, no poder financeiro do outro. Muitas pessoas são casadas, mas o casamento não é sustentado pelo amor, é sustentado pelo dinheiro. Porque quando o dinheiro acaba, o amor acaba acabando junto. Muitos relacionamentos hoje em dia são simplesmente por isso. Não é verdadeiro. Mas o amor dessas 2 por essa mulher, neste momento aqui, se mostra verdadeiro. Ela fala, não, nós vamos com você, nós vamos passar dificuldade contigo. Vamos passar dificuldade contigo. Então no versículo 14, diz que levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Veja, apesar de tudo isso, os conselhos de Noemi para Orfa acabou fazendo um pouco de sentido. Orfa queria ir com Noemi. Orfa tinha vontade de estar com Noemi. Orfa amava Noemi. Só que Noemi começa a falar, começa a dar alguns conselhos para Orfa, e Orfa resolve voltar. Orfa resolve que não vai andar mais com Noemi por conta dos próprios conselhos de Noemi, né? Então ela a beijou e a deixa. Mas Ruth, porém, se apega a ela. Versículo 15. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta também após a tua cunhada. Olha, Ruth e Orfa voltou para casa. Orfa voltou para a vida dela.
Orfa vai tentar de novo, Orfa vai tentar recomeçar. Volta junto com ela, né? Diz, porém, Ruth, aqui, meus irmãos, aqui vem uma das mais lindas, de verdade, uma das mais lindas declarações de amor que nós encontramos na Bíblia. Aqui você vai encontrar um poema que talvez você deveria ler pelo menos uma vez por mês ou uma vez por semana. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que tu pousares à noite, eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Você está com a Bíblia aberta aí? Está com a Bíblia aberta aí? Você vai perceber que quando Noemi fala que Orfa voltou para os seus deuses, está com deuses letra minúscula. Mas quando Ruth vai falar dos deuses de Noemi, que seria naquele momento os deuses de Ruth também, são letras maiúsculas. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve. Ruth está falando, eu não vou voltar para trás não. A situação está difícil? Tá. Minha cunhada voltou? Voltou. Desistiu? Desistiu. Mas eu não vou desistir. Isso a gente tem que aprender, irmão. Isso aqui a gente tem que aprender. No momento de dificuldade, você não pode desistir de Deus de maneira nenhuma. Você não pode desistir de viver uma vida correta de maneira nenhuma, mas principalmente nos momentos de dificuldade. Na dificuldade, voltar, fugir, voltar atrás, é a coisa mais fácil que você tem a fazer. Agora, no momento de dificuldade, você erguer a cabeça e falar, não, eu vou contigo até o fim, nós vamos morrer junto, né? Ela faz essa declaração de amor linda para Noemi e uma declaração linda de amor para o próprio Deus. O seu Deus é o meu Deus. O que Ruth aprendeu com Noemi a fortaleceu no Senhor e a fez com que continuasse com Noemi até os últimos dias. Onde quer que tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, está escrito no versículo 17. Me faça o Senhor outro tanto, se outra coisa, que não seja a morte me separar de ti. Isso daqui quando as pessoas vão casar, né? Fala até que a morte nos separe, né? É como se Ruth estivesse chamando Noemi em casamento. Nós vamos casar, eu vou ficar contigo até o fim, né? Bom, vamos adiantar aqui. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Depois dessa declaração linda de amor, depois dessa atitude maravilhosa de Ruth, Noemi percebe que ela está definida. Ela fala bem assim, não, ela está decidida que vai fazer isso daí. Então, Noemi decide não falar mais sobre isso com Ruth, né? Vamos continuar a leitura. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram em Belém. Voltaram para a casa do pão, no caso. Voltaram para da onde elas tinham saído há 10 anos atrás. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E dizia, não é essa Noemi? Aqui é um pouco complicado, meus irmãos, porque, principalmente nos dias de hoje, onde talvez a teologia da prosperidade prevalece dentro das igrejas, o povo espera que o povo de Deus, o cristão, o crente, principalmente dessas igrejas que a gente chama de terceira onda, né? Porque tem a primeira onda, que são as reformadas, né? A segunda onda, que são as pentecostais, a terceira onda, que é as neopentecostais, mas principalmente da terceira onda, onde fala muito sobre prosperidade, e acaba entrando na cabeça do crente que se você faz a vontade de Deus, você tem que ser rico, você tem que ser bem de vida, você tem que ser maravilhoso, você tem que ter do bom e do melhor, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia, né? Quando o povo olha para Noemi e fala, não é esta Noemi? Não é esta aquela que saiu daqui falando que ia se dar bem?
Não é esta que saiu daqui falando que ia enriquecer? Não é esta que deveria voltar aqui talvez num carro de luxo? Olha a situação que ela está voltando. E a tristeza de Ruth, a teologia, quer dizer, a tristeza de Noemi, a teologia equivocada de Noemi ainda estava em seu coração. A sua amargura quanto a Deus ainda estava na sua mente, porque ela disse, porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela está falando bem assim, não me chama Noemi, que significa feliz. Não me chama Noemi, que significa contente. Me chame Mara. Porque Mara é amarga, triste. Eu não estou mais feliz. Eu estou triste. Eu não estou mais contente. Eu não estou mais doce. Eu não estou mais Noemi. Agora eu estou Mara. Agora eu estou amarga. Agora eu estou falida. O problema de estar feliz e estar triste, o problema disso, na verdade, não é essa troca de situação. O problema é quem ela imputou a troca de situação, o Todo-Poderoso. Porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Versículo 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor, vazia o Senhor me fez tornar. Por que, Mois, me chamei de Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim. O Todo-Poderoso tem me afligido tanto. Está colocando toda a culpa na vida dela em Deus. E volta àquilo que eu disse anteriormente. Quando você começa a ver Deus como seu inimigo, quando você começa a ver Deus como seu inimigo, você acaba fechando os olhos para as coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Ela não deixou o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, para adorar outros deuses, apesar de estar num lugar pagão. A Bíblia não fala isso. O problema é que esse afastamento que ela teve de Deus fez com que ela tivesse uma teologia equivocada de Deus. Este é um perigo muito grande, meus irmãos, porque Noemi ainda voltou. Ainda voltou para a casa do pão, ainda voltou para a casa de Deus, ainda voltou para o lugar da palavra, mesmo frágil, mesmo destruída. Mas com teologia equivocada. Versículo 22, olha só. Assim Noemi voltou com Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da saga das cevadas. A gente vai fazer a leitura até aqui, mas deixa eu falar uma coisa para você. O segredo aqui no que a gente leu até aqui agora é entrega, confiança, amor, e volta. A palavra-chave aqui que você poderia definir é volta. Apesar de tudo, volta. Mas eu estou destruído. Volta para a casa do pão. Mas eu estou acabado. Volta para a casa do pão. Mas eu estou vazio. Volta para a casa do pão. Mas eu acho que Deus não me quer mais. Volta para a casa do pão. Volta para a casa de Deus. Muita gente tem medo de voltar para a casa de Deus porque foi para um lugar distante, porque se afastou de Deus e está perdido. E está pensando coisas negativas. Talvez até pensamentos de morte. O segredo é volta para a casa do pão. Porque enquanto os celeiros do mundo estão vazios, os celeiros de Deus continuam em abundância. Na casa do pão, continua tendo pão. Mas eu estou longe, eu estou destruído, eu estou acabado, eu estou vazio, eu estou triste com o Senhor. Volta para a casa de Deus. Volta para a casa do pão. Amém, irmãos queridos? Eu vou terminar por aqui, porque nós já estamos com... Deixa eu ver o tempo aqui da aula. 47 minutos de aula. A gente vai continuar a partir do capítulo 2 na semana que vem. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos terminar fazendo uma oração. Lembrando que logo mais tem culto de Santa Ceia. Não pode perder a Santa Ceia não, viu, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos por esta palavra maravilhosa que o Senhor tem dado para nós, meu Deus, todos os dias.
pelo seu pão, que é o nosso pão da vida, Pai. A tua palavra muda, a tua palavra transforma, a tua palavra restaura, constrói. E é por isso que nós precisamos dela todos os dias, meu Pai. É por isso que nós precisamos do seu Espírito, Jesus, todos os dias em nossa vida. Por isso, continue conosco, Pai. Mesmo nos momentos de tristeza, meu Deus, mesmo nos momentos que nós temos a nossa teologia equivocada de Ti, meu Pai. Continue conosco, meu Deus. Não nos abandone, nos sustente, meu Pai. Mesmo quando nós deixamos de acreditar nas possibilidades possíveis de Ti. Continue conosco, meu Pai. Restaura a nossa vida, se necessário for. Restaura o nosso ser. Restaura a nossa família, meu Pai. Em nome de Jesus. É o que eu te peço essa manhã. Irmãos queridos, fiquem com o nosso poderoso Deus. E até a noite a gente se encontra, tá bom? Grande beijo. Fique na paz.